Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 82. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Muito provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, a gente já tem alcançado a marca de 100 mil plays dos nossos podcasts futeboleiros, The Pitch Invaders e o Entre Linhas. E além disso, essa semana a gente chegou aos 8 mil seguidores no Twitter. Para nós, são números fantásticos, porque o tipo de abordagem que a gente dá ao futebol, sem falar de arbitragem, sem zoeira, sem polêmica, nunca imaginamos que chegaríamos nesses números, mas é muito legal. Muito mais legal que esses números são as mensagens que a gente acaba recebendo de vocês, Invaders. Nos falando que estamos inspirando novos projetos de podcast, Twitter, blogs, YouTube, para falar de futebol, de caras que estão também falando sobre nós em tese de jornalismo na faculdade ou até mesmo em pós-graduação. E o que eu acho mais foda de tudo, de pessoas que relatam que as conectamos com o futebol de novo, que elas não se sentiam representadas com o que o mainstream entregava e já não tinham mais vontade de consumir futebol. E que depois que descobriram o futuro, descobriram uma nova forma de enxergar o jogo. E esse é o nosso maior prêmio. E para todos que estão chegando, somos o Projeto Futuri e temos um convite. Pense o jogo. E eu conecto com o meu parceiro, Vinícius Fernandes. Dali, Vini, esse feedback que a gente recebe, além dos números, é algo que nos dá uma sensação que a gente está no caminho certo, né, Vini? Com certeza, e é bacana que a gente recebe isso, pessoas bem colocadas no mercado, no futebol, estão utilizando nossos produtos, seja nosso podcast, nosso blog, a nossa live, para se abastecer de conteúdo e trabalhar. A gente tem escutado, lido, recebido elogios de pessoas bem legais, bem colocadas no mercado, que estão nos agradecendo pelo nosso trabalho, estão utilizando eles para poder fazer comentário. Isso é uma honra pra gente, né, e mostra que a gente está no caminho certo. E também, né, Vini, gente que trabalha no mainstream diz assim, que legal que vocês estão fazendo isso, porque aqui onde a gente está não tem como fazer. Esse é um de bastidor que eu passo para vocês. E os nossos dois convidados de hoje já são de casa, já passaram por aqui, e para nosso orgulho tem tudo a ver com o nosso lema do Pense o Jogo. Primeiro, Eduardo Secone, jornalista, analista de desempenho e fundador da Performance, análise de desempenho e mercado. Dali, Secone. Boa noite, gurizada. Boa tarde, bom dia. Sabe-se lá que hora que as pessoas vão ouvir o podcast, né? Então, sintam-se todos abraçados. E a gente descobriu que de madrugada tem muito Invader ouvindo. São uns loucos mesmo. O próximo Invader, Bruno Victor, preparador físico, formado na URGS, já trabalhou no São José e no Cruzeiro aqui do Rio Grande do Sul. Dali, Bruno! E aí, pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui falando bem de futebol, falando com qualidade de futebol. E vamos ver qual é a pauta de hoje, né? Vamos ver se eu estou preparado para essa demanda, vamos dizer assim. Claro que sim! Invaders, vamos pressionar! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. O estudo sobre o jogo, primeiro, ele te faz ver que, na verdade, tu não sabe nada sobre futebol. Quando tu começa a estudar futebol, tudo que tu imaginava saber desmorona no primeiro parágrafo de um livro, na primeira visão de um frame, de um gráfico, no primeiro momento que tu entende o conceito, ou mesmo quando tu te deparas com uma palavra. Em alguns casos, as palavras recebem um estigma de quem tem preconceito contra o estudo. Bom, e para o estrangeiro que estiver ouvindo este episódio, muitos portugueses nos ouvem, a gente está aqui no Brasil e sim, aqui há preconceito contra o estudo. E não é só contra o estudo do futebol, não. Mas continuando, algumas palavras são escolhidas para se debochar da ideia de evoluir o jogo pelo estudo.
talvez também por culpa nossa, que lutamos pelo conhecimento e não temos o cuidado de secar conceitos ao tratar do tema. Muito embora, eu acho que quem tem interesse, despe de qualquer vaidade e busca aprender. Enfim, estamos aqui hoje para dedicar um episódio inteiro ao Gegenpressing. Se você não conhece, hoje vai saber tudo a respeito. Bem, primeiro, essa pauta foi sugerida por ti, Vini. Então, vamos lá, de onde tu tirou essa pauta Gegenpressing nesse episódio? Enfim, como tu adiantou, Eduardo, ela acabou sendo usada, é um termo com um nome bem estranho, né? Uma terminologia inglesa que realmente é um troço que soa estranho. Na verdade, não ser inglês ou ser alemão, mas enfim, é algo que não é comum do nosso vocabulário, está bem longe do nosso português e causa estranhamento nas pessoas, e por isso eles tornam até pejorativo, assim, a turma do Gegenpressing, a turma do pivote, né? Enfim, colocado tudo mais ou menos no mesmo bojo. E a gente resolveu desmistificar isso, porque eu acho que uma das maneiras legais, assim, da gente instigar as pessoas a se interessarem pelo futebol é também tornar acessível o conteúdo. Acho que a gente também tem essa missão como comunicadores. E eu resolvi, e propus, na verdade, propus para o grupo falar sobre isso, porque é algo que se trata muito e nem sempre se conhece. E as pessoas, como eu falei inicialmente, as pessoas têm um estranhamento pelo nome e às vezes não querem nem saber o que é. Acho que aquilo é por demais sofisticado. E talvez não seja, talvez seja algo simples. A gente convidou aí dois caras para desmistificar conosco isso. E enfim, é uma coisa legal também, e eu fui instigado e motivado pelo podcast do Imigrantes da Bola, que falou sobre o Jürgen Klopp, que acabou sendo um treinador que acabou sendo o rosto do Gegenpressing, né? Porque ele é um alemão, porque os times dele pressionam muito, depois a gente vai entrar no conceito do Gegenpressing, e é um cara com sucesso na carreira, hoje treinador do Liverpool. E o Imigrantes fez um podcast sobre ele. E também um texto do Cecconi, que o Cecconi pode falar um pouco mais sobre ele. Eu resolvi até utilizar ele para estruturar a nossa pauta, que eu acho que é interessante a gente pescar alguns conceitos ali para poder explicar. Enfim, é um termo que eu acho importante quem quer estudar, quer se inteirar sobre o jogo, saber do que se trata. Cecconi, vamos começar pelo básico, pelo conceito. O que é o Gegenpressing? Na dúvida ali do Vini, o Gegenpressing é um termo alemão, né? Se for traduzir para o inglês, seria o counterpressing. O Gegen é counter, é uma pressão ao contra-ataque adversário. Tem gente que pensa que o Gegenpressing é subir pressão ou marcar em bloco alto, enfim, mas não é o movimento de retomar a bola no momento imediato da perda, né? Aquilo que da outra vez eu falei com vocês que o pessoal da King Analytics, que é aquela empresa de indicadores de performance e de estatísticas. Recém-contratada pelo Palmeiras. Exatamente, recém-contratada pelo Palmeiras, trabalha chamando de REC 5, que é a recuperação em até 5 segundos. Foi até não sei se eu chamo de proprietário, enfim, mas o Andrés Pérez, que é o matemático que coordena lá a King Analytics, ele me deu uma sugestão de texto na época que a gente trabalhava junto. É muito difícil de pronunciar, mas o nome da revista é algo parecido com Spielverlagerung. É um texto de 2014 que eles dissecam muito bem essa questão de que tipo de movimentos podem ser feitos para retomar a bola imediatamente após a perda. Mas é isso, perdeu, busca recuperar o quanto antes. Esse que é o resumo do conceito do Gegenpressing. Esse resumo que a gente vai aprofundar mais, Cecconi, não embora tu tenha nos falado rapidamente sobre isso, não é um conceito que a gente pode aliar à modernidade de futebol, né? A gente pode falar, as pessoas estão conhecendo novas palavras, o estudo está chegando no Brasil, só que a gente imagina logo, Gegenpressing, essa palavra chegou agora pra gente aqui no Brasil, mas o conceito não se refere a uma prática atual, né, Cecconi? Não, eu tenho um vídeo aqui que eu até pretendo usar nos projetos que estamos tocando sobre a evolução tática, lá a inversão da pirâmide. Eu tenho um vídeo se todo mundo procurar no YouTube vai achar, da Holanda contra o Uruguai na Copa de 74, que os holandeses
eles faziam pressão alta e eles criaram a linha de impedimento, mas eles também, assim, os uruguaios tocavam na bola e eles pegavam de volta. E toda vez que um holandês perdia a bola, o uruguaio não conseguia pensar 2-3 segundos. Então, embora as nomenclaturas estejam surgindo recentemente, são conceitos de futebol que provavelmente, mesmo quando não se tinha televisão, algum time ou seleção poderia praticar e a gente nem sabe muito bem como funcionava, né? Mas realmente não se descobriu a roda, a gente só está organizando melhor a maneira de estudar esses movimentos, né? Movimentos, Bruno, que embora o conceito não seja novo, ele tem evoluído, já pelo menos que a gente conhece desde a Copa de 74, de lá para cá também evoluiu muito a parte física. E ela também é muito importante na forma como está sendo aplicado hoje, né, Bruno? Como é que eu posso te dizer assim, ó? No momento que tu adota uma estratégia dessa, como disse o Eduardo, da contrapressão, né, que tu perde a bola e já tenta retomar ela, tu acaba dobrando no mesmo momento do jogo o número de sprints, que são as corridas em curta distância. O futebol, ele é caracterizado fisiologicamente por corridas de curta distância, diferente de um maratonista que faz uma corrida de longa distância. Futebol são curtas distâncias, são sprints de 5, de 10 metros em direções diferentes. Então quando tu vai realizar uma ação do jogo, um passe, ou um drible, ou mesmo uma arrancada, tu faz pequenos sprints, 5, 10, 2 metros. No momento que tu perde a bola e toma uma atitude agressiva de contrapressão, tu acaba por fazer um outro sprint muito antes do que o teu organismo já está recuperado, né? Muito antes do que a tua fisiologia pode recuperar a capacidade de dar outro sprint. Então isso exige muito, essa contrapressão exige muito. Se o jogador ele fizer isso durante muito tempo no jogo, acaba sendo muito mais desgastante do que tomar uma outra atitude, de repente. Sim, e até já aproveito que o Bruno está falando dessa parte física e ainda fico nela. Tem um preparador físico holandês, Raymond é o nome dele, eu não vou me arriscar a se pronunciar sobre o nome dele, porque é realmente muito difícil. E é um cara que ele ficou conhecido na Europa por ter feito críticas públicas ao Guardiola e principalmente ao Klopp, algumas até que o Klopp respondeu, enfim, que ele chegou a adjetivar com exagero a maneira que o Klopp jogava, que ele achava que forçava muito, era uma sobrecarga muito grande aos jogadores. Eu te pergunto, Bruno, as equipes exigem muito de organização, planejamento, preparação física para se adotar isso num time. Tu acha que, por exemplo, equipes menores, com a estrutura de preparação física, de fisiologia, tu acha que elas estariam preparadas para adotar, por exemplo, isso na equipe principal? Assim, hoje os nossos times, tanto os times no Brasil, principalmente no Brasil, quanto na Europa, a preparação física e tu manter o nível de preparo físico, a velocidade dos caras durante todos os jogos está muito mais associada à recuperação do que ao treino. Tu não vai dar estímulos muito físicos para os caras durante a semana. Tu vai tentar recuperar eles o máximo possível pro próximo jogo. E aí tu recupera como? Tu recupera daqui a pouco com terapias, com o próprio descanso, com uma rodagem menor de quilômetros durante a semana. E daqui a pouco, se o clube ele não tem condições de ter um departamento médico mais completo, de ter vários profissionais à disposição dos jogadores, isso vai afetando, a recuperação já não vai ser tão boa quanto se o clube dispusesse de mecanismo, de condição mesmo. E quanto menor o clube, é mais difícil tu adotar esse modelo de jogo, né? Mais difícil de manter os caras em alto nível. E também tem a questão que daqui a pouco tu tem um elenco mais enxuto, tu não pode fazer reposição de peças e manter o nível. Realmente, quanto menos condições tu tem financeiras de ter uma estrutura apropriada para tratar esses jogadores, é mais difícil de ter esse modelo de jogo. E falando nisso, atentem ao blog do Futuri nos próximos dias sobre um estudo sobre a quantidade de quilômetros e jogos que uma equipe brasileira e europeia fazem durante toda uma temporada. Isso, eu tenho certeza que isso tem impacto no que o Bruno acabou de falar. Secone, eu queria saber o seguinte, já temos o conceito, já estabeleceu o conceito, já estabeleceu pra gente, já identificou pelo menos um momento clássico onde se viu esse Gegenpressing sendo transmitido pro mundo inteiro e todos chocados com o que estavam vendo naquele momento. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e esse Gegenpressing, ele tem ramificações. Existem equipes que aplicam ele de forma mais intensa e tem equipes que aplicam ele de forma mais posicional.
Quais são as ramificações, que tipo de gegenpressing a gente vê hoje no futebol? Nesse artigo que eu citei do Spielver Lagerum, eles dividem em 4 tipos possíveis de gegenpressing. Tu pode focar na bola sem se desestruturar, ou seja, os jogadores próximos vão pressionar o portador da bola sem causar uma grande desordem, né, na sua própria estrutura. Tu pode fazer uma subida encaixada, ou seja, um vai no portador e os outros vão encurtar distâncias com os alvos próximos a ele para fechar esses jogadores. Tu pode fechar as linhas de passe, que é mais ou menos como encurtar esse encaixe individual, mas muitas vezes tu pode fazer isso pela frente, né? Tu tapa a passagem da bola entre o portador e o que poderia ser um alvo de passe dele. Tu não tá encostado no cara, mas tu tá impedindo a bola de passar, né? Geralmente aquele atacante solitário ou com um colega apenas fazendo a pressão lá na frente, se vê muito ele correndo de um zagueiro para o outro, quando na verdade se tu cortar a linha de passe, tu já resolve grande parte da situação, né? Exatamente. E aí o 4º modelo que eles falam é parecido com o primeiro, que é o foco na bola, mas aí sem se preocupar com a sua própria estrutura, que é mais ou menos como a gente via no colégio, as gurias jogando handball na 3ª série, né? Que é todo mundo vai na bola e fica aquele vespeiro, assim, mas ele até nem cita nenhuma equipe, assim, de grande renome que jogasse dessa forma. Na época, que é 2014... ele diz que esse de fechamento de encurtamento encaixado o Bayern praticava, esse de pressão sobre o portador da bola o Borussia praticava, e o de fechamento de linhas de passe o Barcelona praticava, que seriam as 3 grandes correntes organizadas, né? Mas eles destacam uma coisa muito importante, que é a organização do teu time quando está com a bola, porque é aí que vai iniciar a pressão, né? No momento imediato da perda. Então, a maneira como tu te distribui enquanto tem a bola vai ser fundamental para que tu consiga ser eficiente nessa pressão imediata, né? Então, de repente, é importante ter praticar um ataque posicional assim, mais claro, mais organizado, nesse caso, é o facilitador. Eu imagino que sim, não consigo ver uma outra forma de conseguir fazer com que os teus jogadores saibam exatamente qual é a regra se o teu time ataca de forma caótica, né? A gente vê muito time aqui na América do Sul e no Brasil sem uma organização estrutural ofensiva, né? Que é o famoso faça o que der na sua cabeça, né? Tu sabe mais ou menos que o lateral vai estar aberto, mas se tu quiser flutuar, flutua. Se tu quiser dar profundidade, dá. É importante a gente chegar lá no gol dos caras. Então, dessa forma, dificulta tu ter a pressão, porque daqui a pouco vão 2 no mesmo, sobra outro, sabe? Tu não consegue regular as distâncias entre os teus jogadores e o plano fica um pouco mais nebuloso na cabeça deles. Então eu acho isso mesmo, Vini. Eu acho que um ataque posicional é o primeiro passo para que o teu time consiga se organizar para pressionar imediatamente. E um hábito, um treinamento mental, um gatilho mental de saber que exatamente naquele momento a sincronia dos jogadores que perdem a bola no ataque tem que ser perfeita para dar o bote necessário ali, né, Secone? Isso tem que ser muito treinado. A mudança de comportamento é fundamental nesses momentos de transição. É o jogador se dar conta que ele passou da fase com bola para a fase sem bola e que a regra é recuperar ela rapidamente. Se a regra não for essa, né, ele pode mudar de comportamento de outra maneira, mas se a regra estabelecida nos treinamentos é vamos recuperar a bola o mais rápido possível, tu precisa mudar o teu comportamento. Eu estava até analisando um jogador para um cliente, enfim, sobre características táticas e eu percebi que ele tinha uma boa mudança de comportamento, cara. É um volante, quando o time recupera a bola, ele já se projeta, ataca espaços, quando o time perde ele. E eu mensurando isso com companheiros dele, era engraçado de ver, porque às vezes ele já estava entendendo qual era o momento do jogo e tinha 2, 3 caras do lado que ainda estão estudando o que está acontecendo ou não estão muito prestando atenção no jogo, né?
Então a mudança de comportamento, que é uma coisa atitudinal, é fundamental também. E para estimular essa mudança de comportamento, Bruno, que trabalhou mais dia a dia, né? Para estimular essa mudança de comportamento, fazer um treino que realmente estimule isso e torne isso um hábito para o jogador, qual é a importância do preparador físico estar junto, fazer esse trabalho em conjunto integrado com o treinador ou com o auxiliar? Assim, esse tipo de área, assim, de, como é que eu posso dizer, de característica do jogador é a velocidade de reação, né? O jogador, ele tem que ter uma via neural bem ativa para, como é que eu posso te dizer, para o cérebro rapidamente ele mandar informação para os músculos, para a medula, e o cara saber que tem que trocar, como disse o Eduardo, tem que trocar de postura, sabe que tá numa velocidade ali e tem que ir o mais rápido possível, se for adotado um modelo se a informação, se o combinado for pressionar a bola imediatamente, o cara tem que ter uma velocidade de reação rápida para dar um estalo assim e, como é que eu posso te dizer, e fazer aquilo que foi combinado. Isso aí tem que ser estimulado durante o treinamento sempre. Tem que ser um hábito, ele tem que se tornar um hábito. O livro do Bruno Pivetti, os primeiros capítulos, ele só fala desses estímulos de via neural, tá? Que isso aí tem que ser estimulado sempre, para vamos dizer assim, ó, o cara, quando tu aprende a tocar violão, no começo tu ali tá pensando, vou colocar um dedo aqui e tal, fazer a nota. Depois que tu já tá treinado, tu já nem pensa, tu vai e faz. É isso que tem que ser feito no futebol. Tu tem que dar o costume pro cara. Tu tem que liberar o córtex frontal para outras coisas. Que é o córtex frontal que tu fica pensando ali. Não. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando tu treina aquele comportamento e cobra e dá o feedback e corrige, o jogador ele vai acostumando com aquilo e já faz, vamos dizer assim, quase que no automático. Já vira um costume dele. E essa é a ênfase que aí entra o preparador físico. Em dar esse feedback no momento e com constância, sempre, criar aquilo um costume no jogador, aquele comportamento, e não ser um comportamento daqui a pouco que seja, que o cara já venha com aquele comportamento, esse cara tem o comportamento ou não tem, entendeu? Aquilo ali tem que ser estimulado, são os estímulos neurais que o preparador físico ou o treinador tem que dar. Bruno, além desse hábito, transformar esse comportamento que se pensa como fazer num reflexo, para que imediatamente, sem pensar, o jogador já tenha essa atitude, além da dificuldade do exercício, também é uma ruptura cultural, porque no Brasil se imagina sempre que a transição defensiva também era o momento dos atacantes respirarem, né? Tem aqui no Brasil, em geral, na nossa cultura, a gente tem muito daquilo que o jogador habilidoso, na fase sem bola, ele se preserva para dar o sprint com a bola, para dar o sprint em direção ao gol, ou fazer a transição. Digamos, já ouvi muito, desde jogadores ofensivos, jogadores de ataque, desde o sub-12 até o profissional, um jogador de 34 anos, fala assim, se eu fechar a linha, ou se eu pressionar, eu não vou ter perna para ir para ataque. Entendeu? Quando que isso só não foi estimulado com ele, entendeu? Ele nunca foi estimulado, desde os jogadores que eu peguei cedo, sempre tentei fazer eles se acostumarem com essa ideia, mas já quando eu trabalhei com um cara mais velho, inclusive que eu, não isso aí já está incutido nele, já foram anos e anos de informações de que ele não precisava fazer essa parte. E eu acho não, o que eu tenho visto dos meus colegas de profissão, do pessoal até mais novo que está trabalhando na área, é que já tem mudado bastante, pelo menos na mentalidade das pessoas que estão dentro do campo, nas categorias de base principalmente, mas ainda é muito difundido, principalmente entre os jogadores, essa ideia de não precisa ser ativo na fase de recuperação da bola, e às vezes o dirigente, empresário, dessas pessoas que daqui a pouco não se preocupam tanto com o modelo de jogo como a comissão técnica, né? Essas pessoas que incutem isso na cabeça dos atletas, dos nossos jogadores. Léo, eu vi um retweet do Léo Miranda, que é nosso parceiro de Futuri, que faz o podcast Entre Linhas, que vai ao ar quinzenalmente aqui no nosso feed. Eu não me lembro exatamente quem é o autor da entrevista, mas era uma entrevista que o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, estava falando de que o futebol visto fora do Brasil é difícil de se replicar por aqui, também por aspectos de ambiente.
como por exemplo a grama. Em alguns campos a grama é muito mais alta, é outro tipo de grama, é diferente dos campos dos estádios da Copa do Mundo, que nem todos ainda preservam aquela grama. Então isso é aspecto ambiental que dificulta a aplicação do Gegenpressing aqui no Brasil, né? Assim, como é que eu posso te dizer? Sim, isso é uma grande dificuldade, porque nem todos os clubes, inclusive da Série A, eles mantêm um gramado que facilite um tipo de modelo de jogo, que daqui a pouco tu pressione a bola, um jogo posicional, vamos dizer assim, o ambiente, o respaldo que o treinador tem também, que é coisa do ambiente, que é questão de direção, questão de torcida. Isso também influencia muito na adoção do modelo de jogo, sabe? E daqui a pouco, se uma comissão técnica fecha ali, não, nós decidimos nosso modelo de jogo, ou o treinador, a figura do treinador, decidiu que é o Gegenpressing, e a comissão técnica trabalha para isso, o preparador físico, o analista, o fisiologista, e daqui a pouco, fora da comissão técnica, tu não tem esse respaldo, começa a sofrer uma pressão, daqui a pouco o jogador lesiona por um lance fortuito, já vem críticas de dentro do clube, de fora do clube, e isso vai dificultando a nossa cultura, tanto no ambiente físico quanto no ambiente da gestão de pessoas. Assim, é muito difícil tu mudar pessoas que estão ali há 50 anos, 40 anos, e que vem aquilo como como uma ameaça ao seu posto, vamos dizer assim. Tudo que é diferente representa uma ameaça. Sim, Ceccone, tu já vê algum princípio de Gegenpressing no futebol brasileiro? Em geral, isso funciona mais com os times que marcam encaixado, né? Eu acho que o melhor exemplo do contraste comportamental dos jogadores aconteceu no Palmeiras com o Cuca. O Cuca, ele trabalhava encaixes em todo o campo, que facilita a pressão alta, mas que para ele também facilitava no momento da pressão imediata, porque os jogadores dele eram extremamente estimulados a buscar o famoso sai pegando, né? Então no momento da perda, tu vai pegando os jogadores que estão livres do adversário e vai encostando, que seria o Gegenpressing do Bayer, ali explicado naquele artigo que eu falei. E isso funcionava muito com o Gabriel Jesus, que é um cara que conseguia pressionar mais de um jogador, extremamente intenso. E quando o Gabriel saiu e entrou o Borja tem um comportamento totalmente distinto. O Borja, ele não liga para a fase defensiva, ele não dá um pique assim comparável ao mínimo do que o Gabriel fazia. Então isso começou a quebrar não só as subidas de pressão, mas como também as tentativas de retomar imediatamente a bola, e o que acabou levando o Cuca a abrir mão do Borja, mesmo sendo um grande investimento. Mas em geral, os times que têm uma boa REC 5, quando eu acompanhava essas medições aqui com a Kim Analytics, eram os times que o treinador buscava encaixes bem individualizados. Eu tenho a tabela de 2015 aqui, eu na verdade não me lembro quem eram os treinadores em 2015, mas o líder de REC 5 no Brasileirão foi o Flamengo, 12%. Então a cada 10 bolas perdidas eles recuperavam 1.2 em 5 segundos. O Palmeiras em segundo com 11.8, 11.4 o Grêmio em terceiro, que era o Roger começando a trabalhar esse elemento, e daí seria um time que não marcava por encaixe, mas que tinha um treinamento extremamente voltado para essa pressão imediata, jogando por setor na fase defensiva. Mas em geral os times do Cuca, Cristóvão, Argel, enfim, treinadores que buscam esses encaixes sempre se destacaram nessas questões de recuperar rápido. Sim, e aqui na América do Sul tem um treinador que se notabiliza muito por essa intensidade na pressão sobre o portador da bola, que é o Kudê, né? O Kudê. E ele já se destacava por isso no Central, e agora fez um jogo recentemente agora muito bom contra o Cruzeiro. Os times deles são muito intensos. Eu lembro de um texto que tu fizeste, ainda estava no Grêmio, sobre um vídeo daquela partida fatídica 1-0 do Central contra o Grêmio. O Central era uma equipe que era forte nesse REC 5 ou não, enfim, como é que pressionava esse time? Sim,
eu não, nos meus arquivos aqui um pouco confusos, e eu não consegui, assim, pegar tudo que eu queria dos meus portfólios, assim, eu não consegui guardar os números do Central naquela época, mas a gente tinha a medição pré-confronto com eles, e eles eram o time que tinha a melhor REC 5 de toda a Libertadores. A gente sabia disso antes de enfrentá-los, a gente sabia que ia pegar verdadeiros psicopatas na hora da perda da bola, que eles tinham a subida de pressão natural, que ele também gosta de trabalhar dessa forma, mas a REC 5 deles, na época a gente mediu, e eles, de todos os, não sei se eram 32 ou mais que isso, participantes da Libertadores de 2015, né? Não, 2016, eles tinham a melhor. Achei aqui. A REC 5 deles era 13,55. A gente viu ali que o do Brasileirão, o recordista tinha sido 12, né? A deles Sim. Era 13,55% de recuperação em até 5 segundos. Parece pouco, 1,55% a mais, mas é um número significativo. E a pressão alta deles também era a mais alta da Libertadores daquela. E a gente vê o Racing jogando dessa mesma forma. Às vezes até o time se descompacta um pouco, porque ele faz o pelotão da frente fazer essa pressão. E ele fica com uma linha defensiva bem conservadora, mas funciona, enfim, né? É bonito de ver, porque não é todo mundo que consegue jogar dessa forma, né? Outra coisa que tu mencionaste agora, importante, sobre a linha alta, a gente falou muito aqui sobre o tempo de recuperação de bola, e a gente calçou o Gegenpress muito no tempo, mas o local onde ela é recuperada é muito importante também, né, Cecconi? Porque um dos fundamentos não só é recuperar rapidamente, mas o mais próximo possível do gol adversário. Sim, até aqui nesse artigo dos alemães, eles falam o porquê que é importante o Gegenpressing. E uma das justificativas é exatamente essa, né? No momento que o teu adversário acredita que ele vai te pegar desorganizado e começa a sair para o contra-ataque, tu já rouba a bola e tu pega ele totalmente desorganizado e numa zona alta do campo, né? Então isso eles chamam de improved offense. Tu vai melhorar a tua capacidade de atacar, tu pode fazer um gol em poucos segundos a partir da recuperação da bola, né? Porque tu vai estar com os caras saindo desorganizados perto do gol deles, daqui a pouco em 2 toques tu tá finalizando. Então isso, e a gente cansou de ver o Borussia fazer gols assim com o Klopp, e o Liverpool também, pouquíssimos toques na bola a partir de uma recuperação no campo ofensivo, né? Porque eles não só estão estimulando e treinando os jogadores a recuperar rápido, mas a partir da recuperação, né, enfiar a faca, né? Cecconi, olha só, a gente falou muito do Gegenpressing agora, e eu quero saber do antídoto. Como se foge do Gegenpressing? Como tu consegue construir o teu jogo com uma pressão alucinante em cima de ti, com 3, 4 jogadores fechando a linha de passe em cima do portador da bola? Como é que tu consegue fugir do Gegenpressing? Eu acho que tem que estudar o time que faz isso. Pro Central, eu tinha até conversando com o Roger na época que se planejou antes do jogo. O Roger é um treinador que dá muita abertura para todo mundo do clube e dá a sua percepção sobre o adversário. Não é um cara que se fecha numa sala e não ouve ninguém, ainda mais esses guri que acham que falam esses monte de palavra difícil, né? Então eu falei para ele para a gente jogar em ataque direto, porque a gente não ia conseguir sair jogando, porque os caras são uns psicopatas, eles pressionam muito e a gente vai sair jogando apoiado e eles vão nos sufocar. Eles falam em estrangulamento, né? Sufocamento, enfim, vários termos que descrevem isso. E até pensei que o Cruzeiro ia se dar muito bem tendo o Fred para fazer isso, porque na época o Grêmio não tinha, o Grêmio era Luan e Miller o ataque, né? Muito difícil de jogar em ataque direto com 2 caras sem força física, sem estatura, sem ter como disputar uma primeira bola lá com o Donati e o Pinola, era a zaga do Central, né? E eu pensei que o Cruzeiro ia se dar bem, aí o Fred se machucou com 5 minutos, né? Aí fica difícil.
Mas contra o Kudê, que joga com uma linha mais conservadora, eu jogaria em primeira e segunda bola, porque ele divide o time em 2 blocos, né? 5 pressionam muito forte, muito intensamente, muito alto. E 5 andam para trás, abre-se muito espaço entre esses 2 blocos, né? Então uma disputa de primeira bola pensando em ganhar a segunda, para mim seria uma alternativa, mas com times europeus assim mais organizados, eu pensaria sempre em circular por baixo e sair da pressão, e não dando quebra, né? Melhor devolver a posse para eles lá no campo deles do que perder aqui na frente do gol. O campeonato francês já tem gente saindo com a bola direto para a lateral do outro lado do campo. O Eduardo, prova como é difícil fazer isso. Acho que um dos maiores mestres aí nessa saída apoiada com qualidade, que é o Guardiola, né? O cara é muito mito nisso, e nesse City ainda, usando o lateral esquerdo, né, o Delph, para fazer isso, e saindo com 5 caras, às vezes, assim, tipo, todos muito próximos. Ou seja, ele cria uma superioridade justamente para facilitar essa primeira pressão, e até mesmo para esse cara, com esse material humano, foi muito difícil fazer isso contra o Liverpool em Anfield, tanto que ele perdeu o jogo, e perdeu o jogo perdendo a bola. Se não me engano, dos 4 gols do Liverpool, 2 foram assim, ele perdeu a bola nessa saída e acabou tomando os gols, pra gente ver como isso realmente não é fácil. Enfim, esse sentido do gegenpressing não é algo simples. Não é, o teu goleiro tem que saber jogar, e o City tem isso, mas tu também não... Aqui na América do Sul não são todos os times, são poucos os times que têm isso organizadamente, né? Então tu acaba se preparando pontualmente para um adversário específico. Lá na Europa, onde bastantes equipes acabam usando esse artifício, tu tem que ter um treinamento mais, vamos dizer assim, mais metódico sobre isso, ter mais base de treinos para que teu time saiba reagir a esse comportamento do adversário. Mas dependendo, tem que circular por baixo, o goleiro tem que participar e tem que fazer uma saída posicional, que nem tu falou, é recuar 9, 10 caras da linha pro teu campo e tentar sair jogando. Em outros casos é melhor esticar o teu time, dar profundidade e brigar pela primeira para ganhar a segunda de frente. Aí depende realmente de como o adversário faz essa pressão, né? Porque times que jogam, que se utilizam do gegenpress, eles jogam também com uma linha de defesa muito alta. Aquele espaço que fica entre a linha de defesa que está a 35 metros, 40 metros da linha de fundo, é um passivo também que o time deixa. Se tu colocar um atacante colado nessa linha, explorando quase que a linha do impedimento ali e fazer uma bola alta. Eu vi até o Tite falando esse final de semana, né, numa entrevista que ele deu para o Globo, que o grande problema, a grande preocupação dele é aquele grande espaço que fica atrás da linha alta de defesa. Aquilo ali pode ser um passivo ali para explorar um gegenpressing também. Por isso que tu mencionou o ataque direto, Secone. Uma bola de profundidade, de velocidade. Eu, no caso do Kudê, eu tinha pensado era em bola alta para disputar de cabeça. Sim, porque a linha dele não é tão alta, né? Mas o time europeu que sobe a linha defensiva junto, e eles estão praticamente os 10 no teu campo. Uma bola de profundidade lá no espaço vazio, é que tem que ver como é que o goleiro dos caras se coloca também, né? Porque o cara acaba fazendo uma cobertura dessa linha. Mas tu pode abrir 2 jogadores pisando na linha, os 2 em amplitude máxima e na entrada do campo, e escolher o lado que está mais propício no momento e meter 30 metros na frente deles lá e bater corrida, até para respirar e todo mundo sair do teu campo, né? Daqui a pouco a jogada não deu certo, mas tu levou todos os jogadores para o campo deles. Eles estão com a bola, mas nós estamos respirando, nos reorganizamos e não estamos mais correndo perigo, né? Vai ter gegenpressing na Copa, Secone? Eu acredito que sim, até vocês estavam falando da questão ambiental, realmente em janeiro ali em Campo Bom não dá para fazer, né? Mas lá na Rússia não sei como que vai estar o calor lá em junho, julho, mas não vamos exigir gegenpressing do time do Bruno em janeiro em Campo Bom. Não, é brabo, né? Aí não dá. A condição climática também afeta bastante, né? É uma exigência muito alta, né, Bruno? Exigência física muito alta. Muito alta, né? E de concentração mental também, né? Sim, o jogador ele tem que estar sempre concentrado, como disse o Secone, nas mudanças do jogo, assim, das necessidades. Ele tem que estar com esse gatilho pronto.
E daqui a pouco, se tu sofre de calor, se tu tá no calor, tu desidrata mais rápido, tu começa a perder eletrólito, as tuas sinapses, as tuas informações neurais já não são as ideais, né? As mesmas que num clima ameno do julho da Rússia. A verdade é que Gegenpressing é um assunto muito sedutor e a gente podia desvendar muitos times e situações para se usar ou para se ter um antídoto. Mas a nossa proposta nunca é de acabar o assunto, de terminar o assunto, mas de começar, e esperamos que para os invaders o Gegenpressing tenha sido um pouco mais desvendado e que eles ficam refletindo e pensando onde podem aplicar, onde podem assistir no final de semana, na rodada, no seu time, na seleção, na Copa do Mundo. Porque agora é hora das dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. Bom, a minha dica futeboleira essa semana tem muito a ver com esse episódio, é tipo um saiba mais e é o que acabou nos dando, nos motivando a fazer este episódio, que é também um episódio de podcast dos nossos irmãos do Imigrantes da Bola sobre Klopp, em que eles falam bastante sobre o Gegenpressing na prática. Acessem, estará no nosso blog o link. E falando em Klopp, falando em Liverpool, tem outra dica que é a análise do invader Lucas Filos sobre Roberto Firmino, o melhor jogador do time com e sem a bola. Vídeos, dados, infográficos, um perfil completo do Firmino para quem quiser aprender um pouco mais. Tá simplesmente fantástico, é quase que uma análise 360, com texto, com dados, com vídeo. Passe lá no www.futuri.com.br. Agora, falei nisso e acabei lembrando que na primeira convocação do Firmino pela seleção, quando ele ainda jogava no Hoffenheim, teve um jornalista aqui de Porto Alegre que ficou muito puto com quem conhecia o Firmino. Ele achava que era uma invenção e que, por ele não ter apelo midiático, não servia muito para a seleção. Enfim, essas coisas que a gente vê dia a dia. E, Vini, qual a tua dica futeboleira? Eu vou de duas dicas. A primeira é a revista Relvado, que é uma revista sobre cultura e história do futebol, que está sendo comercializada a R$10. Procura lá no Twitter deles, revista Relvado. Vocês vão achar certinho lá pelo serviço, como fazer para comprar e como é que ela vai chegar em casa. Na primeira edição ela traz várias pautas ligadas à Copa do Mundo. E ela tem na equipe de redatores a nossa Jéssica Miranda, né? Faz vários textos bem legais pra gente. No blog, ela tá junto com o time da revista Relvado. E por si só, já por ter esse DNA da Jess, certamente é um projeto bacana. E a minha outra dica é uma dica que está no site do Martí Perarnal, né, que dispensa comentários. É um texto assinado pelo René Maric. Ele é muito bacana o texto dele, em que ele distingue o Gegenpressing do Arrigo Sacchi, do Klopp e do Guardiola. E ele fala de qual referência, né, norteia cada um desses Gegenpressings e do princípio deles. Graças, Vini. Valeu, Eduardo. Obrigado pelo Secone também, né? Uma aula, como sempre. E Bruno também. Aprendi demais. Enfim, mais um grande episódio. Acho que a gente estava devendo assim, um mais atemporal, né, Eduardo? A gente conseguiu, acho que, fazer esse. Verdade. Que a gente pediu também. A gente estava há 2 episódios preso nas oitavas da Champions League e agora a gente voltou para nossa pauta preferida, que são essas questões mais conceituais. Valeu. Valeu. Secone, qual a tua dica futeboleira? Minha dica eu ainda não pude ler, mas está comigo, infelizmente, via pirataria PDF, não gastei o dinheiro com isso, mas estou aqui pagando o karma, estimulando as pessoas a comprarem. O livro chama The Mixer, é do Michael Cox, o cara que pilota o Zonal Marking, que é um britânico, que é um dos papas da análise tática na imprensa, né? É um livro sobre a história da tática na Premier League. E é extremamente atual. Ele é dividido em 8 partes. Na 8ª e última tem um capítulo sobre o Brendan Rodgers, um sobre o Leicester e um sobre as defesas com três zagueiros. Então e ele fala desde o início do ataque direto, fala da evolução técnica, do início da melhor organização, dos jogos reativos dos ingleses e de como eles começaram a entrar mais na questão da posse de bola. É um livro que tem tudo para ser muito bom. Eu estou aqui na minha fila de leituras e indico aos amigos.
Secone, graças por estar com a gente, graças por compartilhar o teu conhecimento, valeu. É sempre um prazer. Valeu. Bruno, tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira hoje, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, específica da semana que a gente viveu aqui, primeira semana de março, última semana de fevereiro de 2018, né? Onde muito se falou essa semana que o futebol, o esporte em geral, não tem muito a ver com política e tem que ser um ambiente asséptico, né? E eu indico uma reportagem aqui do Maurício Bruno, Ponteiro Esquerdo, que é um ótimo site de reportagens, que é a reportagem que fala quando o Colo-Colo adiou um golpe do Pinochet, né, no final do governo do Salvador Allende. Vale a pena, é uma baita leitura e eu acho que é uma coisa onde o futebol vale a pena de ser visto e ser lembrado, o que o futebol representa para muita gente. Graças, Bruno. E é sempre bom tá no ambiente dos futeboleiros aqui, do Future e do The Pitch Invaders. Eu tenho amizade com muitos aí e sei que esse espaço aqui ele faz bem pro nosso futebol. É só isso que eu tenho para falar. Obrigado, que bom que tu tá no time junto. E nunca esqueçam, os podcasts futeboleiros do Future, The Pitch Invaders e Entre Linhas estão no iTunes, SoundCloud, YouTube. Assine o nosso canal, assine o nosso feed, receba nosso conteúdo futeboleiro on demand. Na sexta-feira de manhã já vai disparar o alarme de quem assinou o feed. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futeboleira, #WeLoveFootball do Future FC, no Spotify, e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, tenho certeza absoluta disso. Perfil Future FC no Instagram. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.futre.com.br. As matérias estão fantásticas, mesma pegada, profunda, reflexiva, com muito conteúdo. Eu queria também deixar um abraço especial aos invaders do nosso grupo de WhatsApp, essa loucura que o Gabriel inventou, mas quem tá lá e ouviu até aqui, deixa uma mensagem. Quem quiser fazer parte dessa comunidade, deixe uma DM no Twitter. O nível de debate das informações trocadas é excelente, eu me assustei no começo, mas agora já a coisa está bem tranquila e além de network, até a oferta de estágio em clubes está rolando por lá. Bem, agora é hora da invasão futeboleira no YouTube. Está nos ouvindo no celular ou no PC? Acesse o YouTube agora, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos e podcasts, ative o alarme para notificações das novidades e nos encontramos lá toda segunda à noite, 21h30. 9h30 da noite a gente está lá para trocar uma ideia. Cada episódio a nossa live cresce mais. Canal do Future no YouTube. Futeboleiras e futeboleiras, nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Pitch Invaders. Projeto Future apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br. Pense o jogo.